Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o último capítulo da apostila 2, que fala sobre a Revolução Industrial. Também podemos chamá-la de Primeira Revolução Industrial. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa mudança tão importante ocorrida no século XVIII na Inglaterra. A apostila nos traz como título o seguinte: a Primeira Revolução Industrial, Progresso e Brutalidade. Nos apresenta essa imagem da cidade de Manchester, na Inglaterra, por volta aí de 1870. Na verdade, então, essa imagem ela é posterior, ela já é do século XIX. Então, a Revolução Industrial foi uma revolução que começou no século XVIII e se estendeu aí, lógico, chegando até hoje, porque as indústrias são extremamente importantes para vários países. Vocês devem ter visto, inclusive, nas aulas de geografia, a questão da industrialização, né, por várias regiões do mundo. Nós vamos ver nesse capítulo, então, o que é esse progresso que a apostila está falando, lógico, né, ele relacionado à própria criação das indústrias, mas o que será essa brutalidade? A quem a apostila está se referindo quando fala sobre brutalidade? Então, vamos analisar esses aspectos nesse capítulo. Na verdade, a Revolução Industrial ela é considerada uma das grandes revoluções da história, juntamente com a Revolução Francesa. Eu até já citei isso para vocês em algumas aulas. Enquanto a Revolução Francesa marca o início de transformações políticas e sociais muito importantes, como nós vimos o fim do absolutismo, com a decapitação do rei, a mudança na estrutura social do país, Revolução Francesa que serviu como exemplo para outros movimentos no mundo, inclusive no Brasil, como nós vamos estudar, a Revolução Industrial é um exemplo de transformação econômica extremamente importante, porque até então nós não tínhamos indústrias da forma como nós conhecemos indústrias hoje. Então, esse processo será fundamental para que a economia da Inglaterra, a princípio, e depois de outros países, mude completamente. Só que antes de falar das indústrias em si, nós vamos estudar um processo que, na verdade, é assim, a evolução no processo de produção das mercadorias, porque a indústria não surgiu do nada. Então, tem um processo que levará ao surgimento dessas indústrias. Nós vamos falar aqui sobre alguns exemplos dos séculos 16, 17, até chegarmos ao século 18, para falar das fábricas propriamente ditas. Até o século 16, as oficinas artesanais eram muito comuns na Europa. E aí você pode imaginar diversos produtos sendo feitos nessa oficina. O importante para a gente saber aqui é o seguinte: no trabalho nessas oficinas, o artesão, que era o dono da oficina, trabalhava para si mesmo. O artesão era dono das ferramentas, da matéria-prima, do seu tempo de trabalho. Então, se ele decidisse trabalhar de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, e depois da 1 da tarde até às 5, 6 horas, qual a quantidade de produtos que ele ia fazer por semana. Então, ele tinha toda a noção do processo de produção dessas mercadorias. Nós dizemos, inclusive, que os artesãos eram donos dos meios de produção. Esse termo é muito importante, gente. Pela primeira vez, nós estamos falando dele. O que é um meio de produção? Na verdade, o que são meios de produção? Tudo aquilo que está envolvido com a produção de um produto, nós chamamos de meios de produção. Então, assim, se ele está fazendo um banquinho de madeira, então é a árvore que está no quintal da casa dele, por exemplo, o martelo, o serrote, o prego, enfim. Então, os meios de produção são as ferramentas e as matérias-primas necessárias para a produção dessa mercadoria. E outra coisa importante também, o artesão na oficina, ele vai decidir o preço do seu produto. Então, se ele... Vou usar o mesmo exemplo de um banquinho de madeira. Se ele resolve vender o banquinho de madeira, sei lá, R$20, vou usar o dinheiro de hoje só para vocês entenderem. Ou se ele resolve
vender a R$ 30, ou se ele vai fazer 10 banquinhos por semana, 5 banquinhos por semana, então só consigo fazer 5, só consigo fazer 10. É ele que tem o domínio de tudo isso. Isso é uma coisa muito importante nesse processo das oficinas. O artesão é dono dos meios de produção, o artesão decide o que fazer com o seu tempo, decide a quantidade de coisas que ele vai fazer e o preço final desse produto. Que aí ele vai até o mercado na cidade, a feira na cidade, para vender o seu produto. Isso no século XVI. No século XVII, as coisas começam a mudar um pouquinho de figura, que é assim. Vocês lembram dos burgueses? Aquela classe social ligada ao comércio? Para um burguês, quanto mais eles vendessem, melhor era. Então, assim, vamos usar o exemplo do nosso banquinho de madeira. Vamos supor que tem um artesão, que tem uma oficina de banquinhos de madeira, aí ele vai na feira principal da sua cidade, e aí um burguês chega para ele e fala assim, vou comprar os seus banquinhos. Aí ele vende os banquinhos para o burguês e volta para casa para produzir mais banquinhos. Aí assim, quanto mais banquinhos eu vender, mais dinheiro eu terei. Aí o burguês faz um acordo com o artesão, que é o seguinte, ao invés de você produzir o banquinho para mim inteiro, posso fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Então, assim, vamos supor assim, na terça-feira eu passo na sua casa e pego uma quantidade X de madeira que você cortou. Aí ele vai determinar o tamanho da madeira, essas coisas tudo. Pode ser? Te pago X por isso. Aí o artesão pensa, bom, talvez seja uma outra forma de ganhar dinheiro. Ele pode até continuar produzindo seus próprios banquinhos, mas agora ele vai, uma parte do que ele ia produzir, então ele corta as madeiras e entrega para o burguês. Aí esse burguês pega essa madeira e leva para uma outra pessoa e fala assim, olha, você pode montar os banquinhos para mim? Eu vou na casa de um outro para pegar o assento do banquinho. Aí, nisso, ele já fez acordo com outro artesão para pegar os assentos dos banquinhos. Aí, ele leva para esse terceiro para ele montar o banquinho. E pode ser que tenha um quarto artesão na história que vai pintar os banquinhos para o burguês. Então, assim, vamos supor, na terça ele pega as madeiras, os pezinhos do banquinho, na quarta ele pega os assentos, na quinta ele pega os banquinhos prontos, na sexta ele pega os banquinhos pintados. Perceberam o que aconteceu aqui? O artesão agora não dita mais o seu ritmo de produção. Quem vai ditar o ritmo de produção é o burguês, porque assim, na terça-feira eu quero uma quantidade X disso, na quarta-feira uma quantidade X disso. Então, se o artesão na sua oficina produzisse 5 banquinhos por semana, agora ele está cortando madeira para que um burguês no final da semana tenha 20 banquinhos de madeira. Então, ele perdeu o controle total do processo de produção. E aí vai passar o tempo e o burguês vai pensar o seguinte, ao invés de eu ficar indo na casa de todo mundo, pega madeira aqui, ali, banquinho ali, por que eu não junto essas pessoas num lugar só? Agora ele vai fazer um outro acordo. Ele chega para os artesãos e fala assim, escuta, ao invés de eu passar na casa de vocês, vem vocês aqui trabalhar para mim. Ele arruma um galpão, um lugar bem grande, e aí ele vai separar as pessoas nesse lugar. Então, assim, você vai fazer os pés do banquinho, você vai fazer o assento, você vai montar, você vai pintar. Percebam o que está acontecendo aqui? O burguês montou uma fábrica de produção de banquinhos. Aí aquele artesão que lá atrás produzia o banquinho na sua oficina, ele não tem mais tempo de fazer isso. Porque agora ele está saindo de casa para ir trabalhar numa fábrica que faz banquinhos. Ao longo do século XVII, muitas oficinas artesanais vão à falência, porque elas não conseguem mais competir com as fábricas. Aí assim, professora, todos os artesãos vão aceitar isso? Não, muitos vão continuar trabalhando nas suas oficinas. Mas vejam só uma coisa,
Se na sua oficina você faz 5 banquinhos por semana e você vende o seu banquinho a R$ 50, o burguês na fábrica dele vai conseguir produzir 100 banquinhos por semana. E aí ele vai conseguir vender o banquinho, sei lá, vai a R$ 10 cada um. Quando isso for para o mercado, a população vê um banquinho muito parecido de R$ 10 e de R$ 50 e, obviamente, vai acabar preferindo o banquinho de R$ 10. Lembra que a gente falou sobre isso lá no capítulo 5, quando a gente falou das ideias do Adam Smith. Então, ao longo do século XVII, muitas oficinas artesanais começam a falir porque não aguentam a concorrência dessas fábricas. Essas fábricas, gente, nós chamamos de manufaturas ou fábricas sem máquinas. Não tinham máquinas ainda. O trabalho era feito de uma maneira manual. O trabalho era dividido em etapas. Esse processo chama-se divisão do trabalho, também é um conceito importante. E os antigos artesãos agora vão trabalhar para um burguês capitalista em troca de um salário. Então, assim, o artesão não é mais dono dos meios de produção. Ele não é mais dono da matéria-prima e nem das ferramentas. A matéria-prima agora é do burguês, dono da fábrica, e as ferramentas também são do burguês, dono da fábrica. Você simplesmente vai até a fábrica e trabalha para esse burguês. A apostila mostra um exemplo de divisão do trabalho aqui nessa imagem. É uma fábrica de tecidos. E essa parte é a parte da impressão dos tecidos, ou seja, você vai colocar uma estampa no tecido. Aí olha aí quanta gente está trabalhando. E prestem atenção num detalhe. Tem muitas crianças trabalhando nessa fábrica. E um outro detalhe, muitas dessas crianças são pequenas. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Aí assim, passa o século XVII, essa produção nas fábricas vai crescendo cada vez mais, as fábricas vão crescendo, vão tendo um número grande de trabalhadores, e aí o burguês, dono da fábrica, pensa o seguinte: como que eu posso fazer para aumentar a minha produção sem gastar tanto dinheiro? No primeiro momento, você pode responder assim: é só contratar mais gente. Mas não era isso que ele queria. Porque se ele contratasse mais gente, ele ia ter que pagar salário para essas pessoas. E não era isso que ele estava pensando. Ele queria aumentar a produção e gastar menos dinheiro. E aí, aproveitando as evoluções tecnológicas da época, surgiram máquinas que serão, aos poucos, adaptadas para os diversos serviços. Então, usando o nosso exemplo do banquinho. Lembra que eu falei que tinha uma pessoa que ia cortar os pés do banquinho? E assim, numa fábrica, vamos supor que tivesse 10 pessoas cortando pés de banquinho. Aí o burguês pensa assim: já pensou se eu tivesse uma máquina que corta pés de banquinho? Eu não preciso de mais 10 pessoas, eu preciso de uma pessoa. Essa uma pessoa vai ficar mexendo na máquina que corta os pés do banquinho. E aí essa máquina vai trabalhar num ritmo muito mais acelerado do que 10 pessoas juntas. Tá aí a ideia. Vou produzir muito mais e vou gastar menos dinheiro. Só que assim, essas máquinas não custam caro? Sim, custam caro. Então, num primeiro momento, você vai ter que fazer um investimento grande para ter essas máquinas. Mas, ao longo do tempo, esse investimento que você fez vai retornar e de uma maneira até que rápida. Porque lembra, quanto maior a produção, menor tende a ser o preço. Então, se na fábrica dele, só com pessoas, ele produzia 100 banquinhos por semana, numa fábrica com máquinas, quem sabe produzir até 1000 banquinhos por semana. Então, olha como o burguês vai ganhar muito dinheiro nessa história. Esse processo começou a se desenvolver na Inglaterra no século XVIII, e é aí que surgem o que nós chamamos de indústrias, que também são chamadas de maquinofaturas, ou seja, fábricas com máquinas. Nesse momento do século XVIII, as oficinas artesanais tinham praticamente desaparecido. Tinham algumas ainda? Tinham, mas assim, sem condições nenhuma de concorrer com esses burgueses. Então, agora, o trabalhador que, vamos dizer assim, o seu bisavô, tataravô, teve uma oficina de construção de banquinhos, agora ele é uma pessoa que trabalha numa fábrica
que constrói banquinhos, mas ele não sabe fazer o banquinho. Ele opera uma máquina que corta a madeira, que monta o banquinho, enfim. Então, nesse momento, os antigos artesãos perderam completamente a noção de como se faz o produto. Aí você pode pensar assim, mas a pessoa não sabe como fazer um banquinho? Entenda que é no sentido de que, assim, lá no século XVI, a pessoa tinha tudo em mãos. Ela sabia todas as etapas do processo de produção. Agora, no século XVIII, ela não sabe mais. Ela trabalha numa fábrica operando uma máquina. Então, se você pedisse para essa pessoa, faz um banquinho aí, a pessoa não saberia, porque ao longo dos séculos foi se perdendo esse controle sobre o processo de produção de mercadorias. O século XVIII será um século importante do ponto de vista tecnológico, porque vão surgir novas máquinas. A apostila traz aí como exemplo, nessa linha do tempo, máquinas que eram usadas para produção de tecidos e a sua evolução ao longo do tempo. O primeiro quadrinho, ali de 1767, está falando da máquina a vapor, que foi aperfeiçoada pelo James Watt. Então, essa máquina a vapor ela era usada não só na indústria de tecidos, mas em vários outros lugares. A apostila diz que em 1767 foi criada uma máquina chamada Spinning Jenny, que era capaz de fiar ao mesmo tempo 8 fios de tecido. Ou seja, essa máquina acabou substituindo 8 trabalhadores, porque assim, para você fiar o tecido, para você fazer um fio, então cada trabalhador fazia um fio. Então agora essa máquina faz 8 de uma vez só. Em 1785, a tecnologia do vapor foi unida ao tear mecânico. A produção de tecidos, então, aumentou muito e os seus custos diminuíram. Em 1814, foi construída a primeira locomotiva a vapor, que carregava aí uma carga de 30 toneladas a uma velocidade de 6 km por hora. Aí você pode pensar assim, nossa, 6 km por hora, só isso? Lembrem-se que para o início do século XIX era muita coisa. Lembra que nós falamos já em vários momentos que mercadorias eram transportadas aqui no Brasil, por exemplo, em lombo de mulas? Imagina substituir as mulas por uma locomotiva que carregava 30 toneladas e andava a 6 km por hora. Lógico, nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando da Inglaterra. Mas imagina, olha a evolução no transporte. O transporte ia ficar mais rápido e mais barato. E lógico que isso tem um impacto no custo final das mercadorias também. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ao longo desse capítulo. Estamos falando sobre a Inglaterra. A Revolução Industrial do século XVIII começou na Inglaterra. Então, foi o primeiro país do mundo a se industrializar. Mas por que a Inglaterra? Quais motivos levaram a Inglaterra a ser esse país pioneiro na Revolução Industrial? Algumas dessas razões nós já vimos. E eu vou começar justamente por elas. Falando primeiro das medidas adotadas pela dinastia Tudor. Lembra da Elizabeth I? Ela transformou a Inglaterra numa potência no reinado dela, apoiando as atividades da burguesia, a marinha inglesa, atividades comerciais, mercantis, enfim. Então, uma série de medidas adotadas por essa dinastia fez com que a Inglaterra se desenvolvesse e, melhor ainda, tivesse dinheiro. Na hora de investir nas indústrias, esse dinheiro será muito importante. E parte desse dinheiro saiu daqui do Brasil. O ouro brasileiro, que nós falamos no capítulo anterior, deu uma ajudinha aí para a Revolução Industrial. Aí você pode pensar, mas como assim? O que o Brasil tem a ver com a Inglaterra? Diretamente, não muito, né? Mas indiretamente tem. Lembrem-se que o Brasil era colônia de Portugal. E lembra que muito do ouro brasileiro foi parar lá em Portugal por causa da cobrança do quinto. Lembra o imposto? 20% de todo o ouro extraído? Então, esse ouro foi parar em Portugal. Só que Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Nós vamos entrar em detalhes sobre essas dívidas mais lá na frente. E aí, para pagar uma parte dessas dívidas, Portugal usou o nosso ouro. Então, o ouro brasileiro financiou, em parte, a Revolução Industrial na Inglaterra.
Lógico, não todo, né? Mas assim, é sempre importante ter dinheiro para poder investir numa atividade nova. A apostila fala também sobre a questão do puritanismo, da religião puritana, religião calvinista. Lembra que essa religião valorizava muito o trabalho. O trabalho, aliás, era a atividade mais importante. E aí, como essas pessoas trabalhavam muito, a ideia era: se você enriqueceu através do seu trabalho, é sinal que Deus está te dando uma graça. Então, muitas pessoas na Inglaterra se tornaram puritanas e trabalharam muito também. Então, lógico, a Revolução Industrial não é fruto de um acaso, é fruto de muito trabalho também. Uma outra questão que nós vimos, os cercamentos. Lembra, lá no reinado da Elizabeth Tudor, que as terras foram cercadas para a criação de ovelhas, e aí a lã das ovelhas servia como matéria-prima para as fábricas de tecido, e as pessoas que foram expulsas do campo no processo de cercamentos foram para as cidades procurar emprego, e aí nessas cidades, essas pessoas se transformaram em mão de obra barata, mão de obra disponível. A questão das fontes de energia também é importante. A máquina a vapor, ela funciona a partir da queima do carvão. Então, ter jazidas de carvão mineral era muito importante para manter essas fábricas funcionando. E a Inglaterra tinha uma grande quantidade de carvão, que contribuiu, né, para que essas máquinas pudessem produzir cada vez mais. E tem também a questão do industrialismo. Desde a época do absolutismo, o Estado inglês incentivava a produção de manufaturas. Então, assim, nem tinha fábrica ainda com máquinas, como eu acabei de falar para vocês, mas o Estado inglês já incentivava as pessoas a produzirem coisas, na ideia de que, assim, né, você vai produzir e vai ter coisas para vender. E aí, tendo essas coisas para vender, o dinheiro acaba entrando. Nessa primeira parte do capítulo, então, nós analisamos a evolução no processo de produção de mercadorias e os fatores que levaram a Inglaterra a ser o país pioneiro na Revolução Industrial. Temos ainda outros aspectos a serem tratados sobre esse assunto, mas fica para o próximo vídeo. Eu vejo vocês lá, então. Tchau!